Ai, ai. Bem, meus amigos, está chegando aqui a nossa hora. Eu não sei se vocês já conhecem, nós temos aí a Ana Cristina. Ana Cristina é mintiada. Ela está também aqui de Petrópolis, outra sofredora como nós, entendeu? Frio também. Frio. É, Eu já tenho uma gracinha. Vem para o Rio para você ver. furacão. Eu estava de ventilador ligado agora. Agora que eu Eu desliguei. troco com você de boas. Ah, olha. Tem que ser meio Quando bater termo. 40, quero ver. É. A Iraci está aqui do Rio, né? Mas a Ana Constantino lá em São Paulo, ela não está aí, não, Ana Constantino, né? Ela está em São Paulo. São Paulo também é brabo. Constantino é São Paulo, mais frio que o Rio, né? É um frio mais seco aqui, nós temos um frio mais úmido. Eu não sei o que é pior, o úmido ou o seco. Eu acho que o úmido Tem que ser o úmido é o pior, sinceramente. Para mim, todo úmido. frio é ruim. Ah, eu também acho. Assim, até 17, 18 graus dá para levar. Mas a partir disso a coisa complica. Não, mas aqui é extremo, né? Que não gosta de ficar no meio termo, não. Aqui é brabo mesmo. É isso aí. O problema é que a gente reclama. Tá calmo, tá 40. A gente A não gente tem reclama moleza. de tudo, de tudo. Se tá quente, ai, pelo amor de Deus. Se tá frio, ai, pelo amor de Deus. É Não brabo. adianta. Deus não sabe o que que faz. Se Difícil, reclama, dá um frio, difícil. aí a gente reclama, dá um calor, pronto. Iraci, quando você estava em Portugal, você estava onde? Que cidade? Iraci, está me ouvindo? Iraci, quando tu estava em Portugal, tu estava onde? Eu não estava em Portugal, querida. Quem sou eu? Eu estava mesmo era em Curitiba. Estava aqui no nosso Brasil mesmo. Mas lá tá frio, né? Foi outra O pessoa. ano pa- não, o ano passado eu estava no Texas. Ah, eu no Texas, isso mesmo. Texas é quente, o Texas. Eu fui no verão. Agora, esse ano eu vou no inverno, que meu quinto bisneto vai nascer. Ei, que beleza! Aí eu vou lá para dar uma força para minha neta. Aí vou pegar outono e inverno, pelo visto. Uau, Aí, tem que ir preparada. lá Lá também é frio. é terrível. Texas, Bicho pega. né? Lá é frio, é bem frio. É, bem frio. O verão é de brincar. O verão é quente. Jesus Verão, como é é. quente no verão, viu? É. Ano passado eu peguei o verão lá, Jesus Cristo. É Muito terrível. quente. Bem, minha gente, É. pegando aqui o nosso horário, né? Hoje são 12 de abril de 2023 e nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas de Assis para mais uma reunião de estudos. Espera só um pouquinho que eu vou pegar um negocinho aqui que eu esqueci. Só um minuto. Eu vou aproveitar, Ana Cristina. Como é que é o nome? É K-U-L, como é que é o nome? KULTIV. Você pode usar no computador e tem um Tá. aplicativo para o celular também. O L, Cultive. Cultive com K. Cultive, tá bom, cultive, tá eu bom. anotei. Tá certo. Obrigada, Ana, Anotei, vou dar uma obrigada. pesquisada. Eu acho que você vai gostar mais desse método do que do Duolingo. O Duolingo, às vezes, tem uns errinhos que às vezes eu fico achando. Tudo bem, mas vou E nessa, tem vou várias nessa. línguas lá. Depois eu vou para outra mesmo. Obrigada, tá? Boa. Valeu. Espanhol é bom também. Agora eu noto como é que é. É uma boa segunda língua do espanhol. Estão pedindo muito por aqui, as empresas. Espanhol. É isso aí. Bem, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Nas quartas-feiras, nesse horário, nós estudamos essa obra que tem por título Emmanuel, né? Emmanuel. E é interessante porque o nome do livro é o nome do contador espiritual de Chico. E esse é o primeiro livro que o Chico psicografou pelo amigo espiritual Emmanuel, né? Por isso que ele deu o livro o nome do autor espiritual. E hoje nós estamos estudando o capítulo que tem por título A Subconsciência nos Fenômenos Psíquicos, que é o capítulo 14.
Mas antes vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade de nos encontrarmos aqui, fazendo essas reflexões, e rogamos ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos envolva com a sua misericórdia, que os amigos espirituais possam derramar sobre nós essas bênçãos, para que todos nós possamos ter a nossa energia reequilibrada, porque isso é importantíssimo, já que somos seres espirituais, numa experiência, uma breve experiência na carne, e que nós possamos sempre contar um abraço fraterno desses amigos. Então, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoe os nossos lares, nossas famílias e fortalece, Senhor, os nossos espíritos para que a gente possa continuar a nossa caminhada, realizando a nossa tarefa. E, mais uma vez, Senhor, te agradecemos sempre por essa oportunidade que o Senhor nos concede dessa reencarnação. Graças a Deus. Graças a Deus. É bom sempre deixar aí, gente, um copinho d'água aí perto da gente, porque enquanto a gente está estudando, essa água vai fluidificando, e depois a gente toma essa aguinha fluidificada, né? Então, vamos começar a leitura do nosso texto, aqui no capítulo 14 do livro Emmanuel. Eu estou no item 14.3, as recordações. E Emmanuel diz assim: todavia, dentro dessa obscuridade requerida pela sua necessidade de estudo e desenvolvimento, experimenta a alma, às vezes, uma sensação indefinível, né? Então, ele está dizendo aqui que, muitas vezes, a alma vive numa obscuridade. E, devido a viver nessa obscuridade quer dizer esse desequilíbrio, né? O nosso desequilíbrio. Porque, às vezes, né, nós estamos em desequilíbrio psíquico, desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual. Então, dentro dessa obscuridade requerida pela sua necessidade de estudo e desenvolvimento, então ele já está querendo dizer o quê? Que nós só vamos desenvolver se nós estudarmos. Então, estudar tudo. Não foi à toa que Kardec falou de espíritas amados. Mas espíritas, instruí-vos. Então, a instrução é geral. É instrução doutrinária, é instrução de evangelho, é conhecimento intelectual. Tudo isso é necessário para o espírito crescer. E ele diz assim: experimenta a alma, às vezes, uma sensação indefinível. É uma vocação inata que a impele para esse ou aquele caminho. Saudade vaga e incompreensível que a persegue nas suas meditações. São os fenômenos introspectivos que assediam frequentemente. Então, nós, espíritos, né, ao longo da nossa vida, a gente está sempre envolvido, né, por uma sensação estranha, às vezes uma sensação boa, às vezes uma sensação que o pessoal chama de déjà vu, né? Porque não somos seres espirituais, vamos usar o termo aqui, não está errado, não, velhos, seres espirituais velhos, porque nós já fomos criados há milhares e milhares e milhares de anos. Quantas reencarnações já tivemos? Quantas personalidades, não é verdade? Então, tem horas que você está em algum momento e ficam aquelas sensações, aquela saudade de não sei de quem, aquela, né? Sabe, aquela coisa eu diria assim, da solidão do ser espiritual. Somos individualidades, cada um tem uma história para contar. E são tantas coisas que habitam no porão da nossa subconsciência, que é quase como se a gente se sentisse assim, aquele ser único, solitário.
sabe? Com sensações que a gente tem e que a gente não sabe explicar de onde vem isso, né? Aí ele diz aqui, nesses momentos, uma luz vaga da subconsciência atravessa a câmara de sombras, impostas pelas células cerebrais. Então, quando você está assim nesse momento, muito meditativo, e você consegue fazer aquele momento de introspecção, aonde, principalmente quando você está sozinho, não tem nada em volta, e você começa a refletir com profundidade, fazendo aquela meditação muito profunda, lembranças saem dos porões do nosso subconsciente, e essas lembranças, essas imagens, né, elas conseguem atravessar essa massa de carne, que é o nosso corpo, que são as nossas células. Porque lembra que nós estudamos a aula passada que as limitações que o corpo impõe às vibrações do nosso perispírito? Porque o nosso perispírito, quando a gente está afastado do corpo físico, ou por desencarnação, ou de um desdobramento de sono, ou então um desdobramento através de uma hipnose ou de um transe, o espírito sai do corpo, fica ligado ao corpo apenas por aquele cordão que a gente chama de cordão fluídico e que os orientais chamam de cordão de prata, né? Esse cordão que liga o corpo ao espírito, que é uma extensão do perispírito. Então, é aquela coisa, é a criança soltando pipa. A criança que está aqui na Terra, com a pipa na mão, é o corpo. E o perispírito e o espírito é a pipa. Mas essa pipa está ligada ao menino através de quê? Da linha, não é? Através da linha. Enquanto a linha estiver ali, a pipa vai fazer um monte de piruetas no espaço. Mas ela estará sempre ligada ao menino, a criança. No momento que a criança resolve recolher a pipa, ele vai, começa a puxar, até que a pipa vem na mão dele. E quando a pipa vem na mão dele, ela não tem mais a mesma graça, tem? A pipa está ali presa na mão do menino. Mas quando ele começa a soltar a pipa, e ele solta, e o vento ajuda, a pipa vai longe, não é? E a linha arrebentar, o garoto perdeu a pipa. A pipa vai embora, e ela não volta mais. Ela não volta mais. Ele vai ter que esperar um tempo para que essa pipa possa novamente, né? A pipa vai embora. Mas enquanto a pipa não vai embora, ela está ligada. Ela está com bastante liberdade. Tanto que ela flutua no espaço, vai para lá, como diz o pessoal aí, né? A criançada chamava de bico, vai, ele faz um monte de pirueta com a pipa. Mas ele tem o controle. Mas ela tem uma liberdade muito maior do que quando ela está no chão. Somos nós, né? Então, quando a gente está encarnado e a gente faz essas meditações muito profundas, a gente consegue retirar, ou melhor, consegue que aquelas lembranças que estão enterradas no nosso subconsciente, que podem ser lembranças de as outras vidas passadas que nós tivemos, como pode ser até uma lembrança de um fato que aconteceu conosco quando a gente era criança, porque o nosso passado é tudo que está para trás. Pode ser o passado dessa vida, não pode? Quando eu tinha 10 anos, 5 anos, 15 anos, como pode ser o passado de 3 ou 4 reencarnações. Então, tudo que nos acontece fica registrado no porão da nossa subconsciência. E quando a gente está encarnado, essas lembranças do subconsciente, elas não têm acesso fácil ao consciente, tá? Elas não têm acesso fácil. Também já falamos sobre isso. Porque o corpo limita, impede que essas memórias que estão lá no arquivo profundo venham à tona. Mas quando você faz essa meditação profunda, é o que ele diz aqui, ó. Nesses momentos
de meditação profunda. Uma luz vaga, olha o que ele diz, uma luz vaga da subconsciência, que é esse porão, atravessa a câmara de sombras, impostas pelas células cerebrais. E através dessa luz coada, entra o espírito em vaga relação com seu passado longínquo. Então, quando você consegue fazer isso, você entra em contato, no estado de vigília, com alguma lembrança do seu passado, bem longínquo, né? Aí é o tal do que o professor fala de déjà vu, né? Tais fatos... Oi, fala, Alberto. Aqui, né, como você está comentando, ele comenta que o corpo é um limite. Poderíamos dizer também que a personalidade é também um limitador? Sim, que a personalidade É do psique, né? é você na encarnação. A personalidade também. A questão egocêntrica, tudo isso limita. Isso Orgulho. faz parte da personalidade. É o conjunto, né? É o corpo, e essa personalidade está nesse corpo. A cada reencarnação é uma nova personalidade. Lembra que a gente sempre fala o seguinte: você não perde as suas conquistas intelectuais. A conquista que você fez intelectual, ela é sua. Agora, essa personalidade, ela pode ter altos e baixos. Ela pode ter altos e baixos. Então, é que a gente fala assim, você não perde o intelecto, mas você cai socialmente. Numa encarnação, você pode estar lá dentro do Bangu 5. Na outra, você pode estar no palácio. Na outra, se você não lembrou, pode voltar para o momento. E com aquele que você tem, porque o teu conhecimento é teu, ninguém te rouba. Agora, socialmente, você pode, entendeu? Vai depender do teu conhecimento. Então, se há impedimento da matéria, que a matéria abafa as vibrações do perispírito, a personalidade contribui, que na personalidade está o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Entendeu? Então, tudo isso também. Tá? Aí ele diz aqui, os fatos são vulgares, são comuns nos seres mais evoluídos. Os seres mais evoluídos, eles conseguem fazer esse contato com a memória passada com mais facilidade, porque não tem tanto impedimento, como você falou aí, da personalidade para atrapalhar os seres mais evoluídos. Né? Aí ele diz aqui, sobre quem a carne já não exerce atuação invencível. Então, para o espírito mais evoluído, se ele entrar numa meditação, não é? Ele entrar em contato com a espiritualidade superior, que a matéria já não impede, não serve de obstáculo a esse tipo de coisa. Agora, nós que ainda somos muito preocupados com as questões materiais, eu não estou falando só com a questão do dinheiro, não. É a questão da nossa vaidade, é a questão de não aceitar nossas limitações, é aquela questão do ser, do ter em detrimento do ser. Isso vai ser um elemento que vai nos impedir de entrar em contato com esse mundo superior. Depois ele diz aqui, nesses vagos instantes, parece que a alma encarnada, quer dizer, nesse instante que você consegue dar esse mergulho, né? E consegue meditar, e consegue viajar no tempo, né? Alcançar essas lembranças, ele diz, nesses vagos instantes, parece que a alma encarnada ouve o tropel das lembranças que passam em revoada. Olha só, aversões antigas, amores santificantes, gostos aprimorados, de tudo aparece uma fração no seu mundo.
consciente. Mas faz-se mistério, mas faz-se necessário esquecer o passado, olvidar o passado, para que se alcance êxito na luta. Então, quando você está nesse momento, algumas lembranças vêm, sabe? O gosto por certas coisas. Lembra do Beethoven, lá do Salve de Maçã Invisível? Ele falando, né, daquelas coisas. Oi, Frederic Chopin, desculpa, Beethoven, né? Frederic Chopin. Né, Chopin. Ele lembrando, né, dos palácios que ele viveu. Isso já foi lá em 1931, quando ele aparece para Ivone. Mas ele lembrando da vida que ele teve em 1500 e pouco, que ele vivia num castelo. Lembra que ele falou para Ivone que ele iria reencarnar a partir do ano 2000 como artista e médium, mas que dessa vez ele ia se dedicar aos humildes, porque até então ele sempre serviu aos ricos e poderosos. Aos ricos e poderosos, né? Então, naquele momento que ele aparece para ela, e ainda com aquele resquício da tuberculose que o matou, a gente está lembrando de Frederic Chopin, ele estava tendo o quê? Pegando cenas do passado que ele viveu. Momentos gloriosos e momentos tristes. Mas nós não podemos nos fixar no passado. Porque, como disse o Chico, de uma forma muito inteligente, você não pode voltar no passado e mudar uma vírgula do que você fez, da tua vida. Então, o que adianta andar no passado? Se eu não posso mudar uma vírgula das ações que eu cometi no passado. Mas eu posso, sim, hoje, construir um futuro diferente. Isso eu posso. Agora, ir lá e apagar alguma coisa, eu não posso. Não dá. Como é que você vai apagar um ato que você cometeu há 3 anos atrás? Como você vai apagar um ato que você cometeu ontem? Não apaga. Você pode amenizar os efeitos, mas o ato está lá. Gravadinho. Está escrito lá, nas estrelas, como diz o pessoal. Mas você pode, sim, a partir do agora, que é o que o Espírito... No meu momento, qual é? Eu dizer, horas tem 20 horas e 9 minutos. Esse é o meu momento para você começar a construir a vida futura. Esse é o meu momento. São 20 horas e 9 minutos. Esse é o melhor momento. Porque 20 horas e 11 minutos ainda não aconteceu. Outra coisa. Você vai construir, entendeu? O 20 horas e 11 minutos, 12 minutos, você vai construir a partir da tua decisão de agora. Então, fala, Alberto. Não, pode concluir, que depois eu... Então, a gente tem que esquecer o passado. Não podemos ficar presos ao passado, né? Então, como ele diz aqui, faz-se mistério, quer dizer, necessário olvidar, esquecer o passado, para que se alcance êxito na luta. E se você ficar preso ao passado, você não consegue ir para frente. Fala, Alberto. Quando você diz, né, essa questão de construirmos o agora, e é sempre dito, até a espiritualidade sempre nos alerta, que esse agora é com foco. Por exemplo, eu vou almoçar, ligo a televisão, eu não estou focado no ato da alimentação, naquilo que eu estou voltado naquele momento. Eu estou com a minha atenção dispersa. Então, o foco no agora é importante, porque aí você faz todo o teu agir, o teu sentir, o teu pensar, focado naquele objetivo, naquela intenção. Porque, às vezes, dispersa muito, e esse agora se perde. Exatamente. É você começar a construir a vida futura agora, mas com foco. Com foco. Não é ficar tirando em todas as direções. É com foco. Você determina, eu quero isso. E aí você vai buscar aquilo. Entendeu? Com foco. Você está perfeito nesse ponto.
Tudo na nossa vida tem que ser feito com foco, né? Agora nós vamos passar para o capítulo 15. O capítulo A 15, ideia da imortalidade. ele fala sobre a ideia da imortalidade. E ele diz assim, embalde, quer dizer, inutilmente, os corifeus são os líderes. Então, inutilmente, os líderes do ateísmo propagarão as suas amargas teorias, cujo objetivo é o aniquilamento da ideia da imortalidade entre os homens. Por quê? Porque o ateu, né, e ele chama aqui, né, os líderes do ateísmo, né, esses que vivem pregando ateísmo, eles querem viver o momento. E quem vive o momento não respeita ninguém. E é hoje só, amanhã não tem mais, não é mesmo? É hoje só, amanhã não tem mais. Então, a ideia do ateu é querer liquidar a ideia maravilhosa da imortalidade. Porque a ideia da imortalidade é uma coisa tão fantástica. Às vezes eu me cito, porque são coisas que aconteceram na minha vida. Eu tinha meu pai tinha uma madrasta, que eu chamava avó, porque quando eu nasci, ela já era madrasta do meu pai. Quando ela casou com meu avô, meu pai tinha 13, 14 anos, né? Então, para mim, ela se foi minha avó. E foi ela que me apresentou a questão espiritual, que ela era espiritualista, daquele negócio do Alziro Zaru. Não sei se você lembra do Alziro Zaru, né? Tinha um programa na Rádio Tupi, se eu não me engano, né? Era o Rádio Nacional, era Alziro Zaru. Ele era espiritualista, e ela era espiritualista. Ela estava sempre assistindo o programa, e eles eram reencarnacionistas. E quando ela me fala, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de ler, mas nunca ninguém tinha me falado sobre isso. Sobre essa questão da imortalidade, de você viver novas vidas, de você reencarnar. Então, eu me lembro que eu tinha 12 anos. Quando ela me falou sobre isso, eu gostava muito de conversar com ela, né? Eu sempre gostei de conversar muito com pessoas idosas, sempre tive essa... E quando ela me falou isso, eu me lembro como criança, nunca esqueci a sensação de... Sabe aquela coisa de... Sabe? Aquela coisa de... Ai, Nossa Senhora! Agora eu estou tranquila. Porque eu tinha tanta sede de conhecer as coisas. Desde os meus 7, 8 anos, que eu sempre lia muito, 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 muito mesmo, né? De tudo, já estava lendo de tudo, aos 12 anos, praticamente. E quando ela falou isso, eu tive uma sensação de, sabe, de descanso, de paz de espírito, aquela coisa assim, quando ela começou a falar que tudo que você aprender, você não vai perder, tudo você vai carregar com você para as outras vidas. Aí deu aquela tranquilidade, sabe? Aquela tranquilidade. Eu só fui, depois disso, realmente abraçar o espiritismo. Na adolescência eu tive um contato muito rápido, mas só depois, lá a partir de 1990, que eu fui realmente me consolidar. Mas, de vez em quando da minha vida, eu dei uma passada pelo espiritismo. Ganhava o livro dos espíritos aqui, ganhava um outro livro ali, um romance espírita ali, li, achava interessante, mas ainda não conseguia me fixar. A partir de 1990 que eu vou me fixar. E essa ideia da imortalidade é o que te dá uma tranquilidade, uma paz de espírito. E é isso que o ateu, ele não quer que isso seja propagado. Então ele diz aqui, quer dizer, inutilmente, o ensino de novos sistemas de educação, dentro das inovações dos códigos políticos, é para sufocar, quer dizer, a ideia da imortalidade. Porque todas as criaturas nascem na Terra com essa ideia gravada nos corações, inclusive os pretensos incrédulos, cuja mentalidade, não conseguindo solucionar os problemas complexos da vida, se revolta, imprecando contra a sabedoria suprema, como se seus gritos blasfematórios pudessem obscurecer a luz do amor divino. Porque quando você tem
certeza da vida futura, e que, como nós falamos anteriormente, é você que constrói a sua vida futura, isso não dá um freio em você? Quando você conhece a tal da consequência dos atos? Claro que dá um freio em você. Pelo menos dá um ser inteligente. Dá um ser inteligente. Entendeu? Porque aquela coisa tem consequências. Eu sou, como diz o ditado, eu sou responsável pela minha conduta. Eu sou responsável pelos meus atos. E tudo no universo tem consequência. Então, quando você tem isso muito claro na sua mente, eu sou a responsável por tudo. E que tudo que você faz tem consequências positivas e negativas. Claro que o sujeito inteligente, ele bota o pé no freio. Opa! Opa! Aí eu me lembro, já contei para vocês a história da minha amiga Danila. E ela sempre ficava atrás dos filhos para levar para a evangelização. Vamos lá, vamos lá. Então as crianças conheciam. Aí o filho dela, de 18 anos, era um sábado, dia da evangelização, era até do Eurípides, ela foi no campo, ele estava jogando futebol. Foi lá no campo e falou: vamos embora, está na minha hora. Aí ele virou para ela: eu não vou, não. Ela olhou para ele, ele virou de costas e foi embora. Ela disse assim: tudo bem, o problema é seu agora. Ela falou assim para ele: o problema é seu agora. E foi embora. Ela chegou dentro de casa, deu 2 minutos e ele chegou atrás dela. Você não ia ficar jogando no campo? Você disse que agora a responsabilidade é minha. Eu vou tomar banho e vou para a cidade. Então, como eu era menor de idade, se ela não me encaminhasse, a responsabilidade era dela, né? A mãe que conhece e não leva os filhos para evangelização. Mas a partir do momento que ele tinha 18 anos, ela disse: a responsabilidade é sua. Agora, ele, como já era evangelizado, ele entendeu. Quando ela disse: a responsabilidade é sua agora. Ele: opa, opa, agora é minha? Tá. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer. É o tal do freio, né? Então, ele diz aqui, aí ele fala aqui, destacando, né, os ateus, os sublimes mananciais da vida. Então, a sabedoria suprema, né, eles gritam, reclamam, pregam uma série de coisas, dizem que a religião é o ópio do povo, essas coisas todas que a gente sabe, né? Como se os gritos deles pudessem obscurecer a luz do amor divino. É igual aquele cara que diz assim: eu não acredito na reencarnação. Ué, não é porque ele diz eu não acredito que ele não vai reencarnar. Não é porque ele diz eu não acredito que a reencarnação vai deixar de acontecer com ele. Ele não acredita, vai reencarnar tudo do mesmo jeito. Porque é da lei. É da lei. Foi o que Jesus falou para o doutor da lei, se eu não me engano, foi Nicodemos, né? Você não sabe que é preciso nascer de novo, nascer da água? Que é preciso nascer de novo? Você é doutor da lei em Jerusalém, não sabe disso? Então, né, ele vai dizer assim: pode a política obstar a manifestação da sabedoria divina, né? Das religiões. A gente sabe que tem países, por exemplo, na Coreia do Norte. Coreia do Norte não conhece, né? É uma coisa louca, totalmente louca aquilo lá. Se você entrar na Coreia do Norte, mesmo com turista, com qualquer objeto religioso, você é preso. Se você levar um cordãozinho, se alguém quer visitar a Coreia do Norte, aí, deixe o seu colar com o crucifixo em casa, não leve nada com você e faça referência a uma religião. Não leve Bíblia, não leve livrinho de autoajuda que fale de Jesus, nada disso é permitido. Nada disso é permitido na Coreia do Norte. Já na China, há um cerceamento muito grande
as religiões espiritualistas, né? Mas existem uma outra igreja lá, tem até um movimento e tudo mais, mas é muito cerceado, né? Então, como ele diz aqui, né? Pode a política, os regimes políticos, obstar a manifestação, né? Essa manifestação religiosa, essa manifestação divina, né? Antepondo-lhe forças coercitivas. A ideia da imortalidade viverá sempre nas almas, como inspiração latente do belo e do perfeito. Porque nós, quando reencarnamos, ou melhor, quando fomos criados, as leis divinas foram colocadas em nós. Lembra que nós falamos sobre isso? Está lá na questão do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é a 621, se eu não estiver enganado aqui. Onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Onde está, é exatamente isso. Onde está, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Talvez seja a segunda mais curta, que a primeira é Jesus, né? A resposta. Na nossa consciência. E a gente sabe que esse é o grande juiz da nossa vida, né? Então, quando nós fomos criados, e as leis divinas foram esculpidas na nossa consciência. Então, você pode, nessa reencarnação, ser um ateu, mas você tem em estado latente essa ideia do divino. Tanto que é muito comum você ver o ateu, às vezes, dizendo assim, aquela coisa, ai, meu Deus, quando a coisa fica feia. Não solta a expressão, aí diz assim, é vício de linguagem. Vício de linguagem, não. Não é vício de linguagem. Eu já cansei de ver ateu falar sobre isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Então, está na nossa consciência. Aí ele diz aqui, ó, acima do povo... Oi, fala, Alberto. Antes de a gente ir para o trecho seguinte, outro dia eu estava num grupo e tal, aí surgiu a seguinte situação. Eu conheço uma pessoa ateu, mas ela é muito espiritualizada, ela se preocupa com o bem do próximo. Eu falei, opa, aí eu queria a tua opinião sobre isso. É espiritualizada? Pode ter, assim, sentimentos bons, mas espiritualizada é? Alberto, ele realmente é um ateu? Não. Não, não é. Por algum motivo, ele diz nessa encarnação que ele é ateu. Mas ele tem isso dentro dele, do amor ao próximo. Está tudo lá, está na nossa consciência. Entendeu? Nessa encarnação, ele se diz ateu. Mas olha o comportamento do sujeito, do motivo ele não quer ter uma denominação religiosa. Às vezes é um espírito que vem de outras vidas, onde sofreu muito com as questões religiosas, porque a gente sabe, né? E durante a época medieval, a religião foi terrível. Inquisição e outras coisitas mais, né? Que machucou muitas pessoas, magoou muitas pessoas. As pessoas preferiam dar o braço a diabo do que a Deus, a esse Deus das igrejas, das religiões, aquele Deus cruel, não é? Aquele Deus lá do altar. Eu já falei para vocês daquela amiga minha que era espírita lá de Minas, onde a gente conversando, ela disse assim, eu gosto muito de Jesus, mas de Deus eu não gosto muito, não. Eu disse, por quê? Deus é muito cruel. Deus castiga as pessoas. Por quê? É espírita. Porque a ideia que ela tem de Deus é aquela ideia, sabe, antropomórfica. É o Deus com características humanas, é o Deus que castiga. Aquela coisa, aquela linda frase, Deus é fiel. Deus é fiel, gente.
Fiel não é uma característica humana? É. Deus não é fiel. Deus não castiga ninguém. Deus não fica, Deus está triste comigo. Deus não fica triste. Deus vai ficar triste com a ameba. Entendeu? Lembra do Chico? Que quando o Chico disse assim, eu me sinto um verme. Aí Emmanuel olhou para ele e disse assim, que isso? Você já viu a utilidade do verme? Aí ele falou, então eu sou subverme. Eu sou um subverme. Porque eu não vou ver. Você já viu a utilidade do verme? Porque ele se comparou ao verme. Aí eu disse assim, você já viu a utilidade do verme? Aí ele parou, então eu sou subverme, porque eu não posso me comparar ao verme. Então, como é que Deus vai ficar magoado comigo? Como é que Deus vai me castigar? Só castiga quem se sente ofendido. E se Deus fica ofendido com alguém, Deus se melindra. Como é que você pode ficar ofendido porque uma criança de 1 ano pisou no seu pé? Porque nós somos crianças espirituais. Então, Deus não castiga ninguém. Deus não perdoa ninguém. Porque para perdoar, ele achou que alguém fez isso comigo. Opa, tem vaidade aí. Porque eu não podia fazer isso comigo. Afinal, eu sou Deus. Olha a vaidade. E Deus não tem isso. Nós é que colocamos essas características em Deus. Então, nós temos o Deus antropomórfico, o Deus com características humanas. Então, essa frase, Deus é fiel, quem tem que ser fiel sou eu, é Deus. Entendeu? Então, o que ele fala aqui, quando ele diz aqui, né? Ele vai falando aqui, continuando aqui, acima do poder temporal dos governantes, e que a gente sabe que é um poder muito efêmero, né? Que basta uma gripezinha e acabou. Né? Acabou o rei, acabou o Todo-Poderoso. E da moral duvidosa dos pregadores das religiões, então, apesar do poder temporal dos governantes e da moral duvidosa dos pregadores das religiões, a ideia da imortalidade continuamente prosseguirá, dulcificando os corações e exaltando as esperanças. Que esperanças são essas? A ideia da vida futura, da sobrevivência do espírito. Porque quando você sabe e tem certeza que existe uma vida futura e que o espírito sobrevive à morte do corpo físico, você pensa assim, tudo bem, o que não der para eu fazer agora, tem que tomar cuidado com essa frase. O que não der para fazer agora, eu vou fazer depois. Mas tem que tomar cuidado para que, já que eu posso fazer depois, então eu vou enrolar um pouco. Eu vou conjugar o verbo enrolar. Eu enrolo, fazer enrola. Entendeu? Então a gente tem que ter essa ideia de que o que eu não der para fazer agora, eu vou ter tempo para fazer depois. Mas isso não pode servir de justificativa para eu enrolar. Eu tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance para que eu caminhe para o alto, e sempre para o alto. Agora, na certeza de que o que não for possível para mim agora, eu tenho a eternidade para fazer. E quanto mais cedo eu começar a acelerar o passo, mais rápido eu chego aonde eu tenho que chegar, que é o estado de espírito puro. Não é isso? Então, ele diz aqui, né? Essa ideia prosseguirá dulcificando os corações e exaltando as esperanças, porque significa em si mesmo o luminoso patrimônio da alma encarnada. É o nosso patrimônio, a ideia da imortalidade, como recordação perene da sua vida no além. Porque quando você encarna, você está aqui, e eu falei do déjà vu que a gente tem, essa lembrança da vida no plano espiritual. E o tempo que a gente fica encarnado é muito curto em relação à idade de um espírito. É uma fração de segundos, comparando, né? Aí ele diz aqui, simbolizando o laço indestrutível que une a existência terrena à vida eterna, vislumbrada assim pela sua memória
temporariamente amortecida. Então, eu estou aqui encarnada, devido ao meu corpo físico, as vibrações do meu perispírito foram diminuídas, e isso vai afetar que eu lembre do passado, eu não vou lembrar do passado, porque o corpo vai abafar essas lembranças, mas a ideia da minha imortalidade está em mim, porque as leis divinas estão escritas na minha consciência. Essa ideia está em mim. E essa ideia da imortalidade é que me empurra para frente. É ela que me empurra para frente. Que eu tenho aquela dentro de mim, aquela coisa. Eu não posso ficar parado no tempo. Por mais que as coisas enrolem a vida da gente, mas você tem aquela coisa, né? Isso não está certo. Eu não posso ficar aqui. Eu tenho que ir embora. Alguém já leu o filme, já viu, leu o livro, viu o filme O Conde de Monte Cristo? É belíssima essa história. Ele passa 15 anos, né, preso naquela masmorra, mas sempre com a ideia de que esse não é o meu lugar. Eu preciso sair daqui. E tanto ele tenta que ele consegue sair dali. Então, essa história eu acho belíssima. Lembra bem dessa perseverança, certeza de que ele não vai morrer ali, ele não pode morrer ali daquela masmorra. São quase... Esse personagem me lembra muito Mandela. Isso, 28 anos, né? E mantinha a firmeza mental e moral dele. Exatamente. É aquela certeza Viktor Frankl também. Viktor Frankl. do... Viktor Frankl. Não conheci. Conhece, sim. Em Busca do Sentido. Aquele que ficou preso no Holocausto. Viktor Frankl. Sim. Então, são pessoas que têm isso muito forte com elas. Eu não sou daqui. Esse não é o meu lugar. Eu tenho que ir para frente, eu tenho que caminhar. Eu vou sair daqui. E essas pessoas conseguem se superar. Elas conseguem, porque elas têm aquela certeza de que dali elas não vão ficar. Elas vão sair, né? Vamos agora para o item 15.1, a ideia de Deus. Diz assim, desde os pródromos, quer dizer, do início, dos prelúdio da civilização, a ideia da imortalidade é congênita do homem, quer dizer, ela é uma característica do homem, né? Ela vem com ela, está latente no homem. Todas as concepções religiosas da mais remota antiguidade, se bem que embrionárias e grosseiras em suas exteriorizações, não atestam. Entre as raças bárbaras, os primeiros homens que existiram, né, no universo, aí, abundaram as ideias terroristas de um Deus. Porque aquelas civilizações mais primitivas, eles já tinham essa ideia do divino. Em qualquer civilização que você vai procurar, não estou dizendo que a civilização inca, asteca ou maia era primitiva. De primitiva não tinha nada. Mas você vê lá, né, os deuses, a ideia do divino, do superior, do transcendental. Todas as raças sempre existiu, por mais primitiva que seja. Sempre tem seu pajézinho, seu feiticeiro, não tem? Quase todas essas raças tinham alguém naquela raça que era o ser religioso, o curandeiro, o que fazia a cerimônia, o que evocava os ventos. Isso é o quê? A ideia do transcendental. Que jamais... né? Tupã da Tupi-Guarani. Então, já nasce no ser humano. Agora, nas raças muito primitivas, não vou dizer nem muito primitiva, não. Até 2023, podemos dizer assim,
Existem ainda algumas religiões que têm uma ideia de um Deus cruel. Aí ele fala aqui, entre as raças bárbaras, abundaram as ideias terroristas de um Deus. Pergunto, 2023, você não encontra religião que apresenta um Deus assim? Deus vai te castigar. A ira de Deus vai cair sobre o homem. Você estava vendo essa semana no Facebook, uma irmã lá de uma religião, aí ela dizia assim, a ira de Deus vai cair sobre o homem. O fogo do céu, vai vir o fogo do céu, vai queimar todos os homens, toda a terra. Só os puros sobreviverão, os ímpios serão queimados. O que é isso? Não é uma ideia terrorista de um Deus? E nós estamos em 2023. Ainda tem pessoas que têm essa ideia de Deus. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele falou assim, o Deus é Abá. Abá quer dizer papaizinho. Então, aquele povo daquela época via Deus como um elemento que castigava, que jogava o fogo, que queimava. Não era essa a ideia de Deus até hoje? Para muitas pessoas? Deus vai te castigar. Quando a pessoa fala isso, Deus vai te castigar. É esse Deus. E Jesus veio trazer o Deus totalmente diferente desse. Ele veio trazer o Deus Pai, o Deus Amor. Lembra quando ele falava? Se você é um ser pecador, não é capaz de dar uma pedra ao filho que te pede um pão, imagine Deus. Isso aí. Ô, Rose, Fala. nos nossos estudos, por exemplo, acho que, não sei se foi em Paulo ou nos estudos de Caibar Schubert, que veio a nossa discussão sobre o temor a Deus, que tem religiões que dizem o temor a Deus, tema a Deus, ou seja, por exemplo, tenha medo de Deus. E o temor a Deus no aspecto verdadeiro é diferente, né? Exatamente. Tem gente que leva o pé da letra, né? A letra mata, a letra é a forma, e o espírito vivifica, o espírito é a ideia. Então, Eu tem queria que você me clareasse a memória do verdadeiro sentido do temer a Deus, que a gente, nos nossos estudos, a gente... Literalmente, quando as pessoas fazem uma interpretação literal, temor vem de temer, ter medo, porque é assim que nós fomos criados, não só nessa encarnação, mas em todas as encarnações daqui para trás. É para nós temermos a Deus, temermos a ira de Deus, temermos a mão de Deus. Lembra? A mão de Deus vai se abater sobre o pecador. A gente até desenho, uma mão imensa. Imagina a mão de Deus, o tamanho e o peso da mão de Deus. Né? Porque o pessoal é rico, fértil, para criar essas imagens. Então, nós fomos criados para ter medo de Deus. Eu faço o que Deus manda porque eu tenho medo do castigo divino. Agora, temor a Deus é respeito, é veneração. Porque eu sei que Deus não vai me castigar. Se as leis divinas estão na minha consciência, o que é que nós estudamos? Quem é que vai exigir a reparação para os meus erros? É a minha consciência. É a minha consciência. Deus não tem nada a ver com isso. Nós estudamos isso quando nós falamos sobre Abraão. Lembra? O sangue de Abraão, Lázaro e o rico. A lei divina são os anjos, são os pássaros. Né? Elas estão na nossa consciência. A minha consciência que diz, você errou. Enquanto você não corrigir, ela não te dá sossego. Ela não te dá sossego. Deus é culpado? Não. Porque se a lei está na sua consciência e você infringe
essa lei, você tem que corrigir, você tem que se acertar com essa lei. Ela está na tua consciência. Mas nós, né, temos essa ideia de que é o que nos foi colocado, né? O medo de Deus. E quem tem medo não tem respeito. Também já contei para vocês, é uma lição que eu nunca esqueci da minha vida. Do meu aluno de 8 anos, que eu dava aula em casa, e ele chegou na minha casa todo machucado. Eu era muito inexperiente, um adolescente, e eu falei para ele, o que foi isso? Ele falou, foi meu pai, que o pai não batia, o pai espancava, né? Ele espancava, era um, né, agressor, podemos dizer. E eu conversando com ele, né, falei assim, meu filho, né, vê se você fica quietinho em casa para evitar do você fazer, não faça nenhuma bagunça, para evitar do seu pai ficar irritado e machucar você assim. Porque o garoto era miudinho, magrinho, as costas do menino, nossa, você ficava apavorado. Ele olhou para mim, muito serenamente, e disse assim, tem problema não, tia, eu vou crescer. Foi o que ele me disse. Eu vou crescer. O que eu quero dizer com aquilo? Quando eu crescer, ele não me bate mais. Eu serei mais forte do que ele. E eu entendi a mensagem. Não tem problema não, tia. Eu vou crescer. Foi só isso que ele falou para mim. Então, quando ele crescesse, se o pai partisse para ele, ele ia partir para cima do pai, ia arrebentar, podia até matar o pai. Ele falou para mim, não tem problema não. Eu vou crescer. Ele tinha respeito pelo pai? Não, ele tinha medo. Porque o pai batia e machucava. Agora, quando ele crescesse e ficasse mais forte que o pai, o medo acabou. O medo acabou. Então, nós não fomos criados através das religiões, ou melhor, não fomos educados através das religiões para respeitar, para adorar, para venerar a Deus. Nós fomos educados pela religião para ter medo de Deus. E foi através do medo que eles nos fizeram as lavagens cerebrais que fizeram. E nos aterrorizaram. Foi através do medo. Agora, quando a doutrina espírita chega e começa a mostrar isso, que essa figura que eles apresentam para a gente não é Deus, aí a coisa começa a mudar. Aí você começa a compreender. Mas Jesus já tinha dito isso há 2000 anos atrás. Deus é Abá. Ele só se referia a Deus assim, Abba, Abba ou Abá. Quer dizer, papaizinho. Papaizinho não castiga. Papaizinho não castiga. Entendeu? Então, aqui, ó, desde os pródromos da civilização, a ideia da imortalidade é congênita no homem. Todas as concepções religiosas da mais remota antiguidade, se bem que embrionárias e grosseiras em suas exteriorizações, nela atestam. Entre as raças bárbaras abundaram as ideias terroristas de um Deus, cuja cólera destruidora se abrandaria à custa dos sacrifícios humanos e dos holocaustos de sangue. Não era assim que as civilizações do passado muitas vezes faziam? Para abrandar a cólera divina, não eram holocaustos, muitos sacrifícios humanos, né? Por exemplo, quando a colheita não era boa, eles achavam que o Deus estava triste, porque mandou muita chuva para castigar. Então, para agradar a Deus, o que eu fazia? Mandava matar algumas crianças, né? Fazia os holocaustos humanos aí. Para poder o quê? Agradar a Deus, os presentes que eu dava a Deus. Entre os próprios judeus, à época de Jesus, não haviam ainda no templo em Jerusalém os sacrifícios dos animais? Sacrificavam touros, cabritos, ovelhas,
Também, quando Jesus foi levado para ser apresentado ao templo, Maria e José levaram o quê? 2 pombinhas. 2 pombinhas, porque era uma família muito pobre, né? Então, levaram lá 2 pombinhas para oferecer em holocausto. Agora, se o cara era muito pecador, ele tinha que dar animais de grande porte. Tinha gente que dava quase uma manada de touros. Outra coisa, ovelhas. E era por aí. Então, o holocausto de animais. Hoje a gente ainda não tem holocausto de animais. Em algumas seitas, tem. Alguns ficam, às vezes, até expostos de umas esquinas da vida, não é? Que é isso? Vocês acham que, se a gente analisar friamente, que um Deus, um espírito elevado, vai querer aquilo? Claro que não. Claro que não. Mas é uma concepção. Alguns pedem, que ainda está ligado, entendeu? A essa ideia do holocausto, do sacrifício de sangue. Nós estamos em 2023. A gente vê ainda. Aí a gente percebe, né? Como alguns espíritos ainda estão muito presos a essas ideias. E às vezes é um vizinho nosso, gente boa pra caramba, mas que ainda está ligado a esse tipo de coisa. A essa ideia do sacrifício, né? E vai por aí afora, né? Porque não é só matar o animal, é pegar o sangue do animal, passar no rosto, não tem essas coisas ainda? Tem. Sei lá, para atrair a energia do animal, essas coisas assim malucas, né? Essas coisas que a gente não entende mais, mas que ainda está muito ligado a isso. Então, ele diz aqui, né? Achando que a ira de Deus se abrandaria à custa dos sacrifícios humanos e dos holocaustos de sangue, e por toda parte onde os homens primitivos deixavam os vestígios de sua passagem, vê-se o sinal de uma divindade, a cuja providência e sabedoria as criaturas entregavam confiadamente os seus destinos. Então, ele está querendo mostrar aqui que, por mais que se tente apagar essa ideia da imortalidade, ela está tão arraigada no espírito do homem que, desde a antiguidade mais remota, essa ideia do sobrenatural, do transcendental, ele traz com ele, mesmo que nessa encarnação ele se diga, eu sou um ator convicto, vai ter momentos que ele vai mostrar, vamos dizer assim, rasgos dessa transcendentalidade. Porque isso faz parte dele, do ser espiritual. Porque as leis divinas estão na sua consciência. E ele não pode, ele não tem como fugir disso. Mesmo que ele vista uma ideia diferente, uma fantasia diferente, ele tem essa ideia do espiritual dentro dele. Agora, é verdade que existe, né, um movimento ainda entre os homens e tentam apagar de nós essa ideia do transcendental, do espiritual, da imortalidade. Essa ideia da imortalidade. Por quê? Porque se você não tiver essa ideia da vida futura, da imortalidade, o homem ele volta para aquela época primitiva, nas suas tendências. Ele não vai ter respeito a nada. Entendeu? Ele não vai ter aquela limitação. Fica mais fácil para ele certas atitudes. Agora, quando você tem essa ideia do espiritual, que você é um ser espiritual,
E você tem uma missão, que é o que está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Deus nos criou simples e ignorantes. Simples na nossa forma, ignorantes sem conhecimento. Com a missão de, através da vivência de inúmeras experiências, ir adquirindo conhecimento para que um dia possa se aproximar dele. E aí você sabe que essa é a tua missão. Se a tua missão é essa, como diz o pessoal, né, para frente, para o alto, você não pode se permitir estacionar. Você não pode se permitir parar. Você não pode se permitir fazer coisas que não sejam boas, não para o outro, mas para você principalmente. E lógico que não é bom, você não é bom para você, não é bom para ninguém. Então, você tem que saber que nós somos individualidades e a nossa responsabilidade, acima de tudo, é para conosco. E eu não posso justificar a minha inércia com nada. Ah, eu não fui porque fulano me impediu. Não, está errado. Você não foi porque não quis. E nós temos que caminhar para frente, fazendo as melhores escolhas. E nós temos o maior exemplo, que é Jesus. E venceu. Ele diz, eu venci o mundo. E não só Jesus, né? Quem conhece a história de Paulo de Tarso, gente? Paulo de Tarso, né, é aquele mais próximo de todos nós. A história consagra Paulo de Tarso. Um homem que fez o que fez, nessa encarnação, ninguém fez nada que Saulo fez. Ninguém fez nada que Saulo fez. E Saulo foi do lodo à luz, numa encarnação. Não é? E nós temos a vantagem de já estarmos começando depois da estrada de Damasco. Porque Saulo começou antes da estrada de Damasco. Aí atravessou a estrada de Damasco, a gente já está do outro lado da estrada de Damasco. Da estrada de Damasco para trás, nessa encarnação, a gente não teve esse problema. Ninguém está dizendo que a gente tem que virar anjo numa encarnação, não é isso. Mas nessa encarnação, a gente tem que fazer. A gente vai até estudar em segunda-feira. Eu convido vocês para estarem conosco segunda-feira, 4 horas da tarde, para estudar o Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar sobre a nossa melhor versão. Todo mundo sabe que é uma nova versão. Então, nós vamos conversar sobre a nossa melhor versão. Né? Porque tem coisa assim, né? Celular, versão 1, versão 2, versão 3. Qual é a versão atual? A versão atual a melhor versão é a 10. Então, nós vamos conversar sobre nossa melhor versão. Essa é a nossa ideia. Essa é a nossa ideia. Agora, qual o melhor momento para corrermos atrás da nossa melhor versão? É esse agora. Não é amanhã. É hoje. É esse momento. Mas mantendo clara e firme a ideia de que somos espíritos imortais. E essa ideia da imortalidade é fabulosa, porque nos enche de quê? Esperanças de dias melhores. E virão, claro que virão. Porque se você bate, a porta se abre. Se você busca, você encontra. Quem falou isso foi Jesus. E como ele nunca disse nada que não fosse verdadeiro, agora depende de quem? Depende de nós, só de nós. De mais ninguém. De mais ninguém. Alguém gostaria de fazer algum comentário aí sobre essa nossa aula de hoje? Quem quiser, liga o microfone aí. Eu hoje adorei um pedacinho do que você falou, de tantas coisas boas,
foi a metáfora que você fez do espírito como pipa. Maravilhoso. Muito, uma sacada incrível. Foi inspirada para ter essa metáfora. Ah, eu vi muita pipa. Meu pai fazia muita pipa, a gente soltava muita pipa. Meu filho Uma delícia. viajava para São Paulo para soltar pipa, então eu sempre tive a pipa muito assim presente na minha vida. Mas né, a pipa, né? Eu acho lindo você ver uma pipa no céu, né? Verdade. E quando você entra em desdobramento, é o que se dá, né? Você está ali com o fio, o espírito está lá na parte espiritual, como se fosse no ar, está para É lá, uma para cá, pipa, né? e está ligado aqui ao corpo e está lá. Muito Perfeito. legal. É, Tem é isso muita aí. coisa boa, viu, Rose? Porque essa essa verdade que a gente hoje sabe, já desde muito, mas a gente parece que age como se não soubesse. E quando a gente descobre a verdade sobre exatamente a vida continua, não morreu, isso é para quem vem com esse dilema muito pesado, né, por muito tempo, que eu sei eu no caso, isso me doía muito, né? Não tinha alegria. Aí quando tu descobre, quando tu sabe da verdade, é uma coisa tão boa, tu saber que não acabou. Você tem Então, tempo, né? Você vai encontrar, você vai, sabe? Então é uma coisa assim que é difícil da gente expressar, mas a gente sabe o que está falando, né? Que a exatamente. vida segue, que você melhora, que você não perde. Só se você fizer retroceder, parar, mesmo assim não perde, né? Você continua com o mesmo ponto. E vai levando, né? Vai retornando, vai fazendo. Então tem muita coisa boa nisso, né? Tem muita Então, coisa para assim. além de ser uma coisa justa para nós e para os nossos irmãos, ainda tem esse lado de bom, né? Com Então, certeza, minha amiga, com o certeza. coração fica bem caliente, bem tranquilo. Exatamente. Carmen, Alberto, Ana, Denise. Eu gostaria de Eu falar uma gosto daquela coisa. parte da sua responsabilidade. É isso aí. Isso aí Aquela é é um apavorante, fato. credo. É um fato. É sobre Fala, Mas essa no questão da momento eu quero alegria. responsabilidade. Sobre essa É. Também, questão. Ana, também. Oh, Sobre a questão da é. responsabilidade, aconteceu um caso semana passada. Eu tenho um amigo querido que está com muito doente e ele precisa fazer uma cirurgia na garganta. E ele falou a seguinte frase: Ah, eu tenho certeza que eu não vou voltar do centro cirúrgico, eu não quero entrar, especialmente porque eu não sei o que que tem do outro lado. Eu falei, mas eu já te falei o que tem do outro lado. Eu já te falei o que tem do outro lado. E ontem, muitos anos antes, nós falávamos sobre isso e ele falou assim: não, mas não tem nada do outro lado, a gente só simplesmente morre e fica dormindo. Agora, como ele está muito grave, né? O caso dele é muito sério, provavelmente, infelizmente, possa acontecer isso que ele está imaginando, ele está se questionando da responsabilidade de será que tem alguma coisa do outro lado? Como eu vou responder quantas coisas que eu fiz? Ele É, ficou com isso esse aí é o questionamento da fato. responsabilidade. É. exatamente. Então, A essa gente sabe. responsabilidade já nos leva ao quê? Então, eu tenho que pensar Reparar. a fazer alguma coisa melhorzinha agora, né? Enquanto há Reparação, né? tempo. E dá tempo, claro, sempre dará tempo, né? Sempre dará tempo para a gente corrigir, acertar algumas coisas para diminuir um pouco, né, os prejuízos assim. E é justamente esse movimento de renovação Deus quer ver na gente, o esforço que a gente está fazendo para se melhorar. É isso aí, porque o destino ele já sabe, serão todos espíritos puros. Agora ele está vendo, observando o esforço que nós estamos fazendo para nos melhorar, verdade? Então, meus irmãos, nós vamos parar por aqui, que daqui a Peraí, pouco vai Rose. passar. Vale, Rose, Alberto. deixa eu ler 3 linhas aqui de um trechinho. Sim, sim, pode ler.
no caso, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Item 9, segundo parágrafo. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Ou seja, a gente leva aquilo, o que você disse, o tesouro, ou paixões ou virtude. Então, por isso que a melhor versão é que você tentar buscar levar a melhor versão. Virtudes controladas, aprimoramento moral e etc. Exatamente. Então, eu convido vocês, segunda-feira, 4 horas da tarde, estudo do Livro dos Espíritos, nós estudarmos sobre o que é essa versão, né? Essa nossa melhor versão. Estou dando um spoilerzinho aqui. Então, meus irmãos, Muito bom. encerrando aqui o nosso estudo. Amanhã, 16 horas, nós vamos começar o estudo do livro Diversidade dos Carismas, depois tem os ensinos de Jesus, e vamos que vamos, porque a gente não pode parar, né? A gente não pode parar. Porque essa é a nossa melhor reencarnação. É aquela que a gente está trabalhando para melhorar e crescer. Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Carmen. Carmen, você faz a nossa prece de agradecimento? Então, Senhor, muito agradecidos estamos por mais esse estudo, repleto de conhecimentos, repleto de ensinos, que nós possamos trabalhar essa nossa melhor versão, essas oportunidades inúmeras que temos nessa encarnação de conhecimento, de ideias, de sabedoria. Então, nós só temos a agradecer todas essas oportunidades. E, primeiramente, agradecer a Casa de Francisco, que abre as portas para que nós possamos adentrar nesses estudos e nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Bem, meus irmãos, boa noite. Ana, eu vou pedir para você ficar, que eu queria falar com você um pouquinho antes. Você não saiu agora não, tá? Tá bom. Qual Segura Ana? Qual de Ana nós? Cristina. E a Ana Constantino, a Ana Nascimento está aqui. Mas a Ana, você... Pode deixar. Um beijão para vocês, gente. Fiquem Amanhã. que o Senhor